Muito boa noite a todos, caríssimos alunos. Saúdo a todos nesta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2021. Faz frio aqui na capital da cidade de São Paulo. Eu creio que em outras localidades do estado e também em alguns pontos do Brasil a temperatura estar amena. Meus amigos, hoje eu convido vocês para que nós possamos trabalhar o tema da tutela penal do meio ambiente. Um tema absolutamente muito gostoso de se trabalhar, um tema, de certa forma, apaixonante. Quem não são os alunos que hoje estão na advocacia, na prática do dia a dia, que um dia já não tenha se apaixonado um pouco por direito penal. Muito bem. Quando nós tratamos da tutela penal do meio ambiente, nós voltamos os olhares, mais uma vez, para o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, e lá nós encontramos o fundamento, vamos dizer assim, topológico da Constituição, o fundamento da necessidade de se preservar o meio ambiente e tutelar condutas antisjurídicas, condutas contrárias ao meio ambiente e, portanto, aquelas condutas que ferem, né, o meio ambiente ecologicamente equilibrado em várias das suas colocações que nós vemos tratando aqui neste curso durante os nossos encontros. É importante também que nós destaquemos que o legislador brasileiro, na linha do que já vinha ocorrendo desde a tutela civil do meio ambiente, lá na Lei 6938, quando nós tratamos do primeiro marco de regulação legal de proteção ao meio ambiente, ele buscou, na tutela penal, o caráter preventivo da ação e da conduta violadora das normas ambientais. Eu tive a felicidade de ser aluno da pós-graduação em Direito Ambiental há exatos 18 anos atrás, cujo professor foi Gilberto Passos de Freitas, um dos grandes responsáveis pela Lei de Crimes Ambientais. E ele dizia na ocasião que houve-se um grande debate, uma grande discussão e também um grande acordo do legislador brasileiro para não estabelecer penas muito altas ou muito graves na questão relacionada à tipificação e a questão relacionada à própria incriminação do sujeito ativo, agressor do meio ambiente. E um dos principais motivos que ele dizia era que o objetivo da tutela penal do meio ambiente, antes de ser a persecução penal em si mesmo, de buscar levar um infrator para a cadeia, busca uma situação de pedagogia, fazendo com que a pessoa amolde o seu comportamento previamente, evitando causar o dano ambiental. Estas eram uma das posições que nos fora colocado na ocasião. Mas o que é importante que nós tenhamos claro é que a lei existe, a lei de crimes ambientais, ela tem esse fundamento no caráter preventivo da norma penal incriminadora, porque como nós já tratamos neste nosso curso, o seu principal objetivo da norma de proteção ao meio ambiente é despertar o senso de preservação, né, do meio ambiente. Então, a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, é o objeto do nosso estudo neste nosso encontro de hoje. Vou fazer umas breves colocações iniciais aos senhores e depois nós vamos passar a análise
mais detida das disposições legais. Então, em linhas gerais, qualquer ação, omissão ou atividade geradora de danos do empreendedor da atividade econômica, seja de seu preposto, pessoa física, seu mandatário, qualquer uma dessas ações violadoras de danos gera a incidência da norma penal incriminadora ambiental. Então, você tem uma ação positiva? Pode ser. Você tem uma atividade que gera dano? Pode ser. Então, você pode ter também um deixar de agir? Sim. Por exemplo, deixar de renovar a licença ambiental. Se você não renova a licença ambiental, por exemplo, você tem um problema aqui que é uma infração administrativa. Se ocorrer um dano em decorrência da falta de gerenciamento ambiental do processo produtivo, você tem um problema sério aí, que é a responsabilidade civil ambiental e as consequências no âmbito do direito penal ambiental. E por que se fala em tutela penal ambiental? Se fala em tutela penal ambiental porque o ordenamento jurídico ele foi construído exatamente para isso. Não somente a norma penal ambiental, mas toda a norma em si mesma, ela tem o seu caráter pedagógico. Primeiro, ela busca evitar que a conduta deflagrada pelo agente causador do dano ocorra, ou, se ocorrendo, que ela se alastre cada vez mais. Então, o objetivo da norma é, primeiro, despertar o senso comum da necessidade de se preservar o meio ambiente, porque o que nós vimos é um mandamento finalístico, né? Porque o seu objetivo é obter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Antes do advento desta lei, que tutela penalmente as condutas violadoras de danos ao meio ambiente, nós temos claro que, antes desta lei, a tutela penal do meio ambiente ela era disciplinada pelos artigos 26 a 36 da Lei 4.771 de 65, Código Florestal, que por sua vez foi revogado pela Lei 12.655 de 2012, o novo Código Florestal brasileiro. A partir do momento que você tem esse marco de proteção ambiental que busca de trazer para a questão da preocupação ambiental, o dano em si mesmo, no aspecto da liberdade, você tem aqui uma preocupação muito maior do legislador, até que ponto eu coloco atrás das grades será suficientemente útil para que garanta a recuperação do meio ambiente? Aliás, essa é uma pergunta que nós também podemos fazer para qualquer outra espécie de ilícito penal. Lembra-nos com muita precisão o professor Celso Antônio Pacheco Firoliro, que a questão da tutela do meio ambiente, no seu aspecto penal, precisa levar em consideração a questão da dignidade da pessoa humana, porque não se deve correr o risco de, a todo custo, buscar apenar o infrator sem sobrepesar o elemento dignidade. Essa é uma colocação que eu faço, a mesma observação que fiz. Ora, eu preciso também deixar muito claro que essa preocupação do professor Celso Antônio Pacheco Fiorino pode ser colocada em qualquer espécie de infração penal. O que nós temos que observar é o seguinte: nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana,
que é concetâneo ao valor vida. Portanto, o valor vida, na lição de Miguel Real, é o maior valor do direito. E se eu tenho vida em plenitude, eu tenho dignidade. Logo, a dignidade é irmã gêmea da vida. Portanto, caminham juntas e uma não subsiste sem a outra. Se eu tenho a dignidade da pessoa humana como valor preponderante no direito, a pergunta que fica para os senhores pensarem também é a seguinte: em nome da dignidade da pessoa humana, eu não devo colocar ninguém na cadeia, é isso? Veja, é uma pergunta cujo sentido é muito amplo. Porque na letra do artigo 225, caput da Constituição Federal, todos têm o dever jurídico de preservar o meio ambiente para estas e outras gerações. Se assim o é, se visa a tutela do bem da vida e do meio ambiente em todas as suas formas, com vista a alcançar essa sadia qualidade de vida, sem a qual eu não tenho dignidade, eu penso que, por esta análise, eu jamais poderia dizer que a liberdade de alguém jamais poderia ser colocada em evidência porque eu tenho valor vida. Ao contrário, eu penso sempre pela questão da função social do direito. A função social da norma, a função social do meio ambiente, porque nós temos ações que antecedem, ok? Que antecedem a conduta. Isto faz com que eu reflita anteriormente o deixar de agir, ou por que eu vou agir. Então, se nós tomarmos esta posição à luz da teoria da função social do direito que este autor escreveu, função é a qualidade do ser ou do objeto que busca responder à sua finalidade dentro da norma jurídica. Ora, se o direito penal e o direito penal ambiental têm esse aspecto de proteção, eu não posso jamais, no meu entender, excluir a questão da repressão à atividade geradora de dano ao meio ambiente. Porque, veja, eu não tenho um direito fundamental à vida e não tenho um direito fundamental a qualquer outro bem também da vida maior do que a própria vida. Então, são coisas que são, embora distintas, mas muito próximas. Há uma linha tênue nessa questão. Tanto no aspecto do direito civil, material, do direito processual, e também nós temos no direito penal, e no direito processual penal, e em todo o ordenamento jurídico, a questão da função social da norma, eu devo então perquirir o seguinte: qual é o objetivo primeiro da norma? Segundo muitos, o objetivo primeiro da norma penal ambiental é prevenir a ação deletéria. Agora, se o infrator ofendeu a norma, causou danos ao meio ambiente, destruiu a floresta, é claro e evidente que a função primeira da norma já está cumprida no corpo da própria norma jurídica. Porque eu passo da esfera meramente literal para a esfera das consequências da lesão que ameaçou o manancial, o ecossistema ou qualquer porção dos meio ambientes que nós tratamos, seja meio ambiente natural, artificial, cultural, do trabalho e assim por diante. Então, não é um assunto muito fácil, porque, como nós tratamos desde o início do nosso encontro, nós temos que fazer várias considerações da norma jurídica
dentro do ordenamento, considerando o quê, professor? Considerando o tratamento multi, inter e transdisciplinar da norma de meio ambiente. Portanto, pode-se dizer que a tutela penal do meio ambiente é também uma tutela difusa. É difusa porque a tutela do meio ambiente compreende a questão dos vários aspectos do meio ambiente, levando em consideração o próprio artigo 3º, que nós já tratamos, da Lei 6938. Meio ambiente é o conjunto de interações físico-químicas que obriga e rege a vida em todas as suas formas. Olha só, conjunto de interações físico-químicas. Em resumo, se nós colocarmos aspas, diremos é tudo. E se é tudo, eu não posso de forma nenhuma, por entender que o princípio da dignidade humana estaria colocado no sistema para evitar a prisão de um infrator ambiental, eu creio que a norma penal perderia o seu caráter repressivo, punitivo, ainda que se diga no aspecto corporal. Eu sempre trato desse assunto e da questão do meio ambiente considerando as condutas antecedentes, né? É como se nós observássemos na própria teoria do crime aquilo que está subjacente ao fato, que são os atos preparatórios. Eu posso preparar para uma série de atos a conduta deflagradora, violadora do direito. E nesse processo, nesse caminho de preparação, eu poderia desistir de praticar o crime. Nada obstante tenha planejado, estruturado, eu deixei de agir para evitar o dano. Portanto, se pensarmos a partir da conduta deliberada, eu decidi agir. E ao decidir agir, eu devo arcar com as consequências desse agir violador. Então, meus amigos, de acordo com Celso Antônio Pacheco Fiorilo, a lei de crimes ambientais, além de apontar a possibilidade de aplicação das sanções penais para a pessoa física, ok? Obedecendo o tradicional sistema do direito penal, ele projetou a aplicação dessa lei ou dessas disposições à pessoa jurídica e também aos representantes da pessoa jurídica que, de qualquer forma, tenha laborado em conduta violadora do sistema de proteção do meio ambiente. Quando nós falamos de sistema, nós estamos falando da Lei 6938, Política Nacional do Meio Ambiente, nós estamos falando da própria norma penal ambiental, nós estamos falando da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, Recursos Hídricos, todas as leis que, existentes dentro do sistema, conferem ampla proteção ao meio ambiente, portanto, qualquer dessas normas, uma vez violada, incidirá o infrator nas penas a ela aplicadas. Então, quem é, ou quem são, ou quem pode ser sujeito ativo da norma penal ambiental incriminadora? Em primeiro lugar, a pessoa física ou jurídica que no exercício da atividade de produção, seja ela atividade praticada por uma pessoa física individual ou por um grande empreendimento econômico, será ele ou ela, ou eles em conjunto, pessoa física e jurídica,
Sujeitos ativos do crime capitulado nas disposições da Lei de Crimes Ambientais 9605 de 98. Vejam que qualquer conduta potencialmente violadora de danos, ela já está sujeita à norma penal ambiental. Ok? Então, a infração ambiental em si mesma, ela gera consequência no aspecto administrativo, no aspecto civil da reparação, nós já vimos, e no aspecto penal, dependendo da gravidade. E aí nós temos várias espécies tratadas na lei que hoje nós vamos buscar tratar algumas delas. Então, o artigo 2º da Lei 9605 de 98 diz: quem de qualquer forma concorre para práticas dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Esta aqui, meus senhores, é uma colocação ampla, ok? Porque, na realidade, repete as disposições gerais do Código Penal brasileiro. Todavia, o artigo 2º desta mesma lei, ela coloca em evidência quem? O diretor, o administrador, o membro do conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário da pessoa jurídica. Então, é qualquer dessas pessoas que possam ter agido criminosamente com vistas a causar danos ao meio ambiente, incide nas penas previstas nesta lei de crimes ambientais. Então, nós temos aqui a figura do concurso de pessoas, nós temos aqui a figura do participe, nós temos a figura daquele que colabora. Tudo que está previsto na teoria geral do direito penal, aqui também se faz presente, porque este artigo, como disse, ele é amplo e ele não dá nenhuma margem de interpretação. Por quê? Porque o crime ambiental pode ser praticado pela empresa, pelo administrador da empresa, pelo gerente, pelo gestor jurídico, pelo gestor que é responsável pelo sistema de gerenciamento ambiental, pode ser praticado também por aquele que faz faxina na empresa, claro, pode ser praticado por aquele que está na proteção patrimonial, por exemplo, os vigilantes da empresa, porque eles podem ser conhecedor de uma atividade ou de uma conduta ilícita e, tendo conhecimento disso, resolve simplesmente fechar os olhos a essa conduta e aí ele vai incidir nas penas combinadas na legislação, se porventura o dano vier a ocorrer. Então, como disse, essa disposição ela é ampla e coloca em evidência várias pessoas. Na leitura do artigo 2º da Lei 9605 de 98, nós fazemos a seguinte leitura funcional e estruturante. Percebe-se claramente a aplicação da tutela penal do meio ambiente. Além dessas pessoas capituladas, também aqueles que estão subjacentes à ação, que poderiam evitar a ocorrência do dano ambiental. É que, de alguma forma, sabe ou deveria saber que aquela conduta que foi ou está sendo praticada poderia e pode gerar danos. E aí, nós sabemos muito bem que talvez os exemplos mais presentes na nossa realidade sejam os acidentes ambientais ocorridos em Brumadinho, Mariana e Cataguases. Infelizmente, os três
no estado de Minas Gerais. A norma ambiental vai mais além. Ela prevê hipóteses de sancionar o administrador, o conselheiro técnico e, portanto, todos aqueles que, como já disse aqui, estão nesse bojo. Voltemos aqui, senhoras e senhores, no artigo 3º da lei. Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, Lei de Crimes Ambientais. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Notem que o artigo 3º desta lei, ele faz eco e nos dirige diretamente para o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Porque tanto lá como cá, nós temos aqui o sistema de tríplice responsabilização: administrativo, penal e civil. Logo, a responsabilização é ampla. E para abrilhantar isto, para abrilhantar essa disposição do artigo 3º, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece a responsabilidade das pessoas jurídicas, não exclui a das pessoas físicas, outroras coautoras ou partícipe do mesmo fato. Portanto, é aquilo que eu falei há pouco, quando falava para os senhores, na abrangência do sujeito ativo da conduta violadora. Notem, senhoras e senhores, que também por força dessa disposição está implícito aqui o princípio da interdependência das responsabilidades. Porque quando se responsabiliza civil, administrativo e criminalmente a pessoa física ou jurídica, ou as duas simultaneamente, porque ambos são responsáveis pelo evento, devo observar aos senhores que não há de forma alguma como se admitir que se aguarde a apuração dos fatos na esfera administrativa, na esfera civil, para se incriminar alguém, ou vice-versa. Por quê, professor? Porque os sistemas são autônomos. E nós verificamos na prática que é muito comum nas ações de responsabilidade civil por dano ambiental, o réu buscar dizer que tem que se aguardar o desfecho do inquérito penal ambiental, porque não se cogitou do responsável. Ora, é exatamente pelo fato dos sistemas ser autônomos e distintos é que eu devo responsabilizar já na esfera civil aquele que causou o dano. Por quê? Porque nós já vimos anteriormente que é preciso que haja o dano atual e eminente e o resultado lesivo para eu buscar a reparação civil.
Não se cogita, portanto, daqueles elementos da teoria subjetiva antiga do sistema francês, da qual ainda hoje o Código Civil brasileiro mantém, ao lado da responsabilidade civil objetiva, o sistema de responsabilização do infrator no aspecto civil. Portanto, não há que se indagar ou não há que se acolher os argumentos que, ainda que sejam muito bem defendidos, daqueles que entendem que deve se esperar o resultado da ação penal. Muito pelo contrário. Ora, se a barragem de Brumadinho destroçou, vindo a matar dezenas, centenas de pessoas, eu já tenho suficientemente os elementos da responsabilidade civil para buscar o ressarcimento de dano. Até porque nós sabemos que o problema do Brasil é a morosidade, contato com as questões dessa natureza e de tantas outras. Nós vimos já, por mais de uma vez, que em sede de responsabilidade civil ambiental não se indagaria da questão da prescrição do dano. Ainda que esse autor, né, ainda que esse colega de vocês defenda uma linha apenas positivista, de que a norma não tratou, não poderia o aplicador da lei tratar, suprimir a vontade do legislador, embora as decisões são em sentido contrário. É muito próprio do direito brasileiro, né? Achar uma resposta para tudo. E se acha, ainda que as teses sejam amplamente deflagradas na doutrina e na jurisprudência. Vale dizer, tem tese para tudo e tem quem escreva sobre tudo, ainda que seja nesse aspecto. Senhores, eu abro aqui alguns segundinhos para a manifestação dos senhores, dúvidas, perguntas, esclarecimentos. Um por vez. Muito bem. Artigo 4º da lei diz: poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, também no aspecto ambiental, trouxe essa inovação fundamental, buscando desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa para, a partir de então, buscar quem está atrás da pessoa jurídica, que pode eventualmente estar dificultando responsabilizar. E aqui nós estamos falando dos diretores, do presidente, do diretor administrativo, do diretor de negócios, da empresa, que pode estar, de alguma forma, buscando meios de se esconder ou de esconder a ilicitude já praticada para evitar o cometimento do dano. Disregard of latent é a desconsideração da personalidade jurídica. Então, imagine vocês a noiva que se preparou para o casamento, e o noivo também. A noiva que tem sobre sua cabeça o véu para esconder a sua beleza, para esconder toda a sua subjetividade, até então desconhecida, pelo noivo futuro marido. Então, quando o noivo levanta o véu da noiva, ele pode descobrir que ela tem apenas beleza, mas
ele pode descobrir que, na verdade, havia coisas escondidas pela noiva que o deixou desanimado na noite de núpcias. Ora, o mesmo se aplica com relação ao noivo, porque se ele não der conta do recado, o negócio fica difícil, né? Da mesma forma, a empresa. Levantar o véu da empresa significa desconsiderar a pessoa da empresa para buscar quem está atrás da empresa que assinou ou autorizou algum ato que foi o responsável pela ocorrência do dano. Então, eu estou dizendo do diretor, eu estou dizendo aqui do encarregado de obras, do chefe de segurança, do responsável pela segurança do sistema de gerenciamento. Então, diz a lei o seguinte: poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for um obstáculo, ou seja, for um óbice, for um impedimento a que se busque descobrir as causas que levaram ao cometimento do dano. Então, havendo dificuldade de ressarcir o dano, a lei determina que se aplique. Claro, os senhores, como advogados, certamente já aplicaram no dia a dia, principalmente os civilistas, consumeristas, os que habilitam o direito empresarial, já aplicaram essas teorias no âmbito e, portanto, hoje o Código Civil sofreu alteração há alguns anos atrás sobre o sistema da desconsideração da personalidade jurídica, mas não é impedimento, porque eu sou um grande defensor da objetivação dessa teoria e não da subjetivação. Quer dizer, se eu buscar razões que estão escondidos até na intenção do administrador, eu nunca vou responsabilizar a empresa. Então, eu entendo, respeitando entendimentos divergentes, que aquele que está na condução da empresa é o responsável por ela. E todos os outros que estão subjacentemente ao comando central da empresa são responsáveis por isso. Se não fosse assim, ou se não for assim, viveremos eternamente naquele dilema de o país da impunidade. Ou não? Claro que se senhores consultarem o Banco de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos milhares e milhares de acórdãos que indeferem a desconsideração da personalidade jurídica, até mesmo no aspecto ambiental. No entanto, nós encontramos decisões de câmaras onde desembargadores são mais flexíveis, ou pelo menos mais sensíveis às questões ambientais, e até mesmo a matéria em si mesmo, da desconsideração prevista no sistema do Código Civil brasileiro, que nos conduz a ter mais alegria, porque nós vamos encontrar muitas decisões que deferem e, portanto, concedem a desconsideração da personalidade jurídica. O inciso 2 desse... Opa! Não tem inciso, é o artigo 4º mesmo. O artigo 5º, em continuidade, artigo 5º foi vetado, artigo 6º da Lei 9605. Diz o seguinte: para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Aí nós vamos entrar aqui, caríssimos, naquelas mesmas circunstâncias agravantes do sistema penal brasileiro.
Só que aqui, evidentemente, nós estamos diante de duas situações interessantes. A matéria é relacionada ao meio ambiente e o outro elemento fundamental é a saúde pública. Veja que o legislador trouxe uma preocupação fundamental para cá, porque ele entende que o dano ambiental ou a infração penal ambiental pode e deve estar relacionada à questão da saúde pública. Logo, uma preocupação muito mais ampla do legislador. Porque nos casos dos acidentes ambientais de Brumadinho, Mariana e Cataguases, a saúde pública daqueles que experimentaram o dano de per si ou aqueles que, equidistante, experimentaram o dano astronômico. O que dizer, portanto, dos resíduos que foram despejados no Rio de Janeiro? Claro, evidentemente que a questão da saúde pública é enorme. Os acidentes ambientais relacionados ao lançamento de esgoto in natura, olha só, um problema sério. Então, isso repercute aonde? Repercute na sociedade, repercute em todos nós, e isso gera um desequilíbrio muito grande na saúde da população. Artigo 7º. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Aqui, meus amigos, é a regra geral da teoria geral do direito penal, do artigo 44. Porque o legislador preferiu, em determinadas ocasiões, permitir esta substituição por uma questão de opção penal, de política criminal. Porque, se não fosse assim, podem ter certeza que se os presídios brasileiros já estão vamos dizer assim, lotados, com tanta gente preso, ninguém ficaria lá, né? Porque faria escadinha e todo mundo sairia de lá. Infelizmente ou não, essa é a nossa realidade. Eu não sei se os senhores estão no slide, nós vamos voltar ao slide aqui, para falar um pouco agora do sujeito passivo dos crimes ambientais. Vamos recordar o que estabelece o artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Decorre daí que titular do meio ambiente ecologicamente equilibrado são todos. Logo, se esse bem ambiental, chamado meio ambiente, foi violado, foi lesado, consequentemente, cada um de nós e toda a coletividade, ela é sujeita passiva da conduta violadora e, portanto, experimentará o dano ambiental. Nós temos casos em que o indivíduo em si mesmo, ele pode ser responsabilizado, claro, por força da atividade que ele desempenha. Então, nós temos um exemplo muito clássico, que é citado por toda a doutrina, que é o exemplo do borracheiro, que descarta irregularmente o pneu, ou os pneus, que são inservíveis para reposição, ele acaba por jogar esse pneu fora, né? Então, se ele jogou o pneu fora, ele cometeu um crime, e a sociedade toda que terá o dano ambiental decorrente por esse descarte, ela sofrerá esta ação violadora. Então, neste aspecto, você tem o sujeito ativo do crime, o trabalhador individual, que trabalha com a borracha de pneu, e você tem a sociedade
que sofre com essa contingência. Também é importante destacar que qualquer um de nós, eventualmente, se não tiver devidamente educado, poderá, a qualquer instante, causar uma infração ambiental. Por que não? Então, lançar ou descartar papéis, descartar latas ou qualquer elemento que possa gerar danos ao meio ambiente, se for descartado irregularmente, eu posso estar diante de uma conduta. Por que não? Por mais que seja simples a infração, ela está capitulada no sistema do artigo 1º em diante desta lei. Agora, é bem verdade, nós sabemos que o Estado não tem essa força enorme para fiscalizar todos. Porque se tivesse também, repito o que disse há pouco tempo em relação ao sistema prisional brasileiro. Então, imagine o descarte de qualquer elemento irregularmente lançado numa bacia hidrográfica, o descarte de lodo, o derramamento de qualquer, vamos dizer assim, qualquer coisa, né? Esgoto e assim por diante, pode gerar e vai gerar ofensa ao meio ambiente. E, portanto, qualifica qualquer um de nós para buscar o ressarcimento de danos. Interessante notar. E qual é a ação, qual é o instrumento legal que permite esta ação minha e de toda a sociedade? É a ação popular. Cada cidadão é parte legítima para a propor ação popular, que busca a reparação do dano. Porque o meio ambiente é o aspecto de proteção que se busca manter. Então, Edson Milaré, é importante essa lição dele, quando diz: sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. Se nós olharmos na tipologia constitucional, ok? Sujeito passivo do crime somos todos nós, porque todos nós somos titulares do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Diz ele: nada impede que em um delito, 2 ou mais sujeitos passivos existam, desde que tenham sido lesados ou ameaçados em seus bens jurídicos referidos no tipo. São vítimas do crime. Claro, a sociedade toda ela é vítima? É. O sujeito individual é. Qual é o exemplo mais comum? O pescador. O pescador. O pescador de um rio, cujo derramamento de óleo foi capaz de mudar o estado natural daquela bacia ou daquele rio. Isso foi muito comum, ainda é comum, mas hoje de forma muito reduzida, mas já foi muito comum no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, quando na década de 80 se tinha muito derramamento de óleo dos cargueiros. E, portanto, nós temos decisões de 1985 até 2002 de derramamento de óleo. Qualquer um dos senhores pode pesquisar no Google, fazer uma busca e vocês vão ver vários acórdãos, decisões antigas que consideram como sujeitos passivos do dano ambiental tanto a sociedade como os pescadores que faziam e ainda hoje fazem uso da pesca como um único meio ou um dos meios de subsistência. Ok? Então, isso é muito importante porque amanhã os senhores podem se deparar diante de uma realidade presente do escritório e os senhores, de repente, o senhor recebe um cliente
que fala, olha, eu pescava no rio fulano de tal, mas o derramamento de óleo não me permite que eu continue trabalhando. Ora, os senhores não joguem a responsabilidade de promover a ação para o Ministério Público. Muito pelo contrário. Até porque, no sistema da autonomia e da interdependência do sistema de responsabilização, e neste caso, o seu cliente é alguém vulnerável, que sobrevive ou sobrevivia daquele meio ambiente local, daquele manancial, não perca de vista que hoje a tutela da dignidade humana lhe permite buscar o ressarcimento de dano moral, buscar uma pensão, ou um benefício, ou um auxílio junto ao governo, ou que a empresa seja condenada. Eu busco os dois. Junto à empresa e junto ao governo. Posso entrar com ações autônomas? Posso. Mas posso entrar com uma ação tendo mais de um no polo passivo? Também posso. E aqui a tutela de urgência é absolutamente necessária para se postular de imediato a fixação de um mínimo para que aquele ribeirinho tenha condições de receber um quanto mensal para a sua subsistência, até que se restabeleça lá o meio ambiente lesado, o que é muito difícil, nós sabemos. Imagine os senhores se o ribeirinho ele teve a sua casa levada pelo acidente ambiental. Olha aí que a estação de responsabilidade civil, que não necessariamente precisa ser uma ação popular, mas a ação declaratória de responsabilidade civil com caráter condenatório. E aí eu estou falando da ação declaratória mais ampla possível, né? Declaratória e condenatória. Então, se você perdeu, você que eu digo, o seu cliente perdeu a casa, perdeu a morada, perdeu o meio de subsistência, tem os seus dependentes, tem os filhos que estão em idade escolar e assim por diante, você como advogado e como advogada certamente vai se valer de todo o meio de prova possível, vai estabelecer um mínimo de prova contábil já de início para poder quantificar aquilo que você vai pedir, nada obstante, os senhores deixarem aberto para que seja fixado uma perícia contábil. Porque o dano vai estar em evidência, reportagem jornalística, vídeos na internet, e assim por diante. Hoje em dia, com o sistema da internet e da massificação dos meios de comunicação, é muito fácil se produzir provas, né? Provas lícitas, por favor. Né? Não dá para dizer, olha, aconteceu um crime ambiental, e você inventar o crime ambiental, né? Hoje é fantástico como as pessoas produzem a prova. Eu trabalho aqui em São Paulo, empresa pública, e a mulher, olha, eu caí no poço de visita, PV, de águas pluviais. Alguém já foi, tirou foto, já fez um pequeno vídeo, entrou com ação de ressarcimento de danos, a empresa foi citada, olhei para as fotos que ela juntou, PV MSP, Prefeitura do Município de São Paulo, águas pluviais. Falou, opa, não é comigo, excelência. Então, quer dizer, o cliente ele juntou muitas provas. E às vezes, minha gente, até nós temos do outro lado um colega desavisado. Às vezes o colega não sabe diferenciar um PV de esgoto, né,
de competência ou de responsabilidade da pessoa jurídica, responsabilidade pelo serviço público de água e esgoto, e um PV de galeria de águas pluviais de responsabilidade da municipalidade. Portanto, são coisas distintas. Então, esse exemplo que eu trouxe para os senhores, somente para poder nós termos o cuidado, às vezes, de, ao promover a ação, saber se estamos promovendo ou direcionando ao sujeito passivo adequado. Dúvidas, perguntas, esclarecimentos. Doutora Ivonete. Doutora Vanessa, tudo bem? Então, vamos passar adiante. Acho que a minha internet faltou. Boa noite, doutor Francisco. Boa noite aos colegas. Boa é interessante noite, quando o senhor coloca, doutor, a questão da produção de prova. Sim. Parou de novo, né? Lembrando aos senhores que o sistema de produção de prova, ele é amplo. E também em matéria ambiental, os senhores podem pedir a chamada inversão do ônus da prova. Eu até costumo dizer, como já disse em aula anterior, que eu nunca me opus à aplicação da inversão do ônus da prova. Muito pelo contrário, eu adoro. Quando o juiz diz, vou aplicar a inversão do ônus da prova. Ótimo, eu provo que, de fato, eu presto o serviço com zelo. Agora, eu preciso provar isso, né? Porque se eu não conseguir provar, pode ter certeza que o meu gerente, o meu responsável, vai me puxar a orelha depois. Aliás, tem 20 anos que eu digo isso na minha petição inicial, aliás, na minha contestação. Excelência, a ré não se opõe à inversão do ônus da prova. Por isso. Todavia, depois de uma perícia, lá na sentença, o juiz, olha, em que pese a ré tenha negado, ela não se eximiu do ônus probatório. Quer dizer que, ainda que eu tenha produzido, a prova não foi suficiente para dizer que a minha atividade era uma atividade, por mais das vezes, uma atividade esmera, ok? Em questão ambiental, nós vamos aplicar o mesmo princípio da inversão do ônus da prova para dizer, olha, a empresa, ela prove que o dano ambiental, que o crime ambiental não foi dado causa por ela ou pelos seus prepostos. É uma sinuca de bico, né? Você coloca uma espada de dano no pescoço da empresa e do seu administrador. É melhor buscar viabilizar uma composição amigável para evitar uma condenação muito maior, evidentemente. Claro que aí abre-se vários caminhos para buscar a composição no âmbito da ação de ressarcimento de danos. O artigo 20 da Lei de Crimes Ambientais vai estabelecer uma disciplina muito interessante e nós vamos ler agora para os senhores. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Olha que interessante. O juiz, ao
proferir a sentença penal condenatória, ele haverá de buscar dentro do processo a prova que demonstre um dano, um valor econômico a ser ressarcido para a vítima. É possível isso? Será que é possível uma perícia dentro do processo criminal que demonstre o valor do dano? É possível? É. Claro que é possível. Agora, o juiz precisa gostar de trabalhar, né? Porque isso aqui vai dar um trabalho mesmo. Ok? Sempre que possível. Agora, quando não for possível, por exemplo, os desastres de Brumadinho, que eu citei para os senhores, com certeza exigem uma perícia de grande monta. O juiz não pode chegar fixo em 100 mil reais. O que ele pode fazer é determinar, através de uma cautelar, né, com base no poder geral de cautela que todo juiz tem, de determinar o arresto cautelar dos bens da empresa até um determinado limite, ok? Porque senão quebra a empresa também, para evitar a dilapidação de patrimônio e, com isso, as vítimas, no futuro, terem problemas com a reparação do dano. Então, desde que isso seja possível. Mas eu creio que, ainda que não seja possível o juiz quantificar, ele pode determinar o arresto cautelar, como foi feito nos casos de Brumadinho e Mariana. Parágrafo único do 20. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo de liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Então, se o juiz fixou um percentual, um quantitativo X, transitou em julgado a sentença penal condenatória, a parte lesada já pode executar esse valor fixado, o que não impedirá a ação autônoma de responsabilidade civil pelo dano. Ok? Claro que a ação autônoma, seja por via de ação civil pública, ou seja por ação declaratória individual de uma pessoa, nós vimos na aula passada, não impede, portanto, o manejo dessas ações individuais, o fato do juiz penal ter fixado um percentual que pode ter sido 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, quando, na verdade, a ação autônoma buscará um ressarcimento superior a 10, a 15, a 20 milhões, a depender dos danos envolvidos e dos titulares desse bem lesado, ok? Nós estamos falando aqui num bojo de uma interpretação lato, mas, como diz o filósofo Edson Celulari, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E com isso ele ficou famoso. Bom, muito bem. Vamos passar adiante. Voltando ao slide, nós temos das penas estabelecidas pela lei de crimes ambientais. Doutora Ivonete, só está começando um comentário quando caiu sua internet. A doutora quer voltar, por favor? Obrigada, doutor. Sim, estava comentando quando o senhor colocou que as pessoas provocam acidentes para receber indenização. Me lembro de um casal num supermercado que fez isso com o carrinho de compra ao passar por uma esteira e para produzir provas para ser indenizado por um supermercado. Numa outra questão de um acidente de trânsito, onde queriam ser
né, serem colocados ali no boletim de ocorrência, para também buscar a questão de receber, né, por danos à pessoa. Então, assim, só para elucidar essa fala do senhor, que é muito sério, isso prejudica, inclusive, outras pessoas que, de fato, teriam ali o direito de receber, né, por essas questões. Muito obrigada pela oportunidade, doutor. Imagina, doutor, eu agradeço aí pela doutora cortejar nosso encontro de hoje. O artigo 21 da lei diz o seguinte: as pessoas, ou melhor, as penas aplicáveis, isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º. Multa, restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade. Vamos voltar à leitura do caput. As penas aplicáveis, isolada, cumulativa ou alternativamente. Veja que o legislador fixou a possibilidade de o infrator sofrer uma única pena isoladamente, 2 penas ou até 3 ou mais. Por quê? Porque é a realidade do fato que vai dizer o âmbito de fixação dessas penas. É claro, é evidente que se nós estamos diante de um acidente ambiental de grande monta, eu vou ter a oportunidade de buscar a imposição de todas as sanções no âmbito administrativo, penal e civil que o caso exige. Não haverá, portanto, muito esforço para compreender essa questão. O artigo 22 estabelece que as penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são suspensão parcial ou total da atividade, interdição temporária de estabelecimento ou obra. Essa interdição ela pode vir, nós já vimos oportunamente nas sanções administrativas, através do embargo de obras, o embargo de atividade, o embargo cautelar, em razão do risco que determinada atividade possa estar gerando. E talvez a pena mais grave para a pessoa jurídica seja no inciso 3º, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Por quê? Porque muitas vezes as empresas, elas sobrevivem por prestarem serviços para o poder público. Isso ficou muito patente nos últimos anos no Brasil, em razão daquilo que ficou provado na Lava Jato. Várias empresas quebraram ou ficaram na iminência de sofrer a quebra devido às grandes irregularidades que praticaram. E, portanto, uma grande penalidade que sofreram foi a possibilidade de ter seus contratos rescindidos e não participarem do processo licitatório com o poder público, né? Recentemente, eu tive a oportunidade de assistir uma reportagem envolvendo a malha ferroviária do Brasil, onde na região do Nordeste há uma linha férrea totalmente parada por força do quê? Por força dos contratos que foram finalizados com a Lava Jato. E aí toda a sociedade perdeu por força dos crimes que foram praticados no exercício da contratação com o poder público. No aspecto ambiental, aplica-se o mesmo princípio, aplica-se a mesma situação. Ok? Artigo 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em custeio de programas de projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos,
e contribuições a entidades ambientais ou culturais públicos. Veja, senhores, o inciso de 1 a 4 do artigo 23 podem, inclusive, fazer parte de um termo de ajustamento de conduta. Ok? No termo de ajustamento de conduta, estas penas privativas de liberdade ou restritivas de direito, ok? Podem ser colocadas pelo Ministério Público aos diretores das pessoas jurídicas, até como condição essencial para que a empresa se mantenha no mercado. Ok? Como eu disse no início, o objetivo primeiro da lei não é encarcerar o empresário, mas de fazer com que ele e a empresa amoldem sua conduta e sua atividade aos regramentos estabelecidos pela norma, o que, aliás, é condição essencial de todo o sistema jurídico. Artigo 24. A pessoa jurídica constituída ou, melhor, constituída ou utilizadas preponderantemente para o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretada a sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Bom, este caso do artigo 24 são aquelas hipóteses flagrantes que nós vimos muito claramente quando existem aquelas operações da Polícia Federal nos estados, onde se detecta que empresas foram criadas mesmo com o intuito de praticar o crime. Às vezes nós pensamos que isso acontece somente com o tráfico de entorpecente. Acontece nas questões ambientais. Você cria uma empresa com o objetivo de obter facilidades, quando, na realidade, essas facilidades são condutas criminosas que geram danos à sociedade e, portanto, tudo aquilo que a empresa obteve de lucro será perdido em favor do Fundo Penitenciário da União ou dos estados, a depender do âmbito de atuação dessas empresas. Meus amigos, alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento sobre este assunto? Tudo certo? Muito bem, vamos fazer o seguinte, dado o tempo decorrido, e semana que vem nós temos uma aula sobre ação penal criminal. Então, nós vamos fazer o seguinte, doutor Stephenson. Nós vamos cessar, dar uma parada nesta aula agora, e semana que vem nós vamos partir para finalizar os crimes ambientais e trazer algumas situações de gênero, para depois entrar na ação penal, tratar do inquérito criminal ambiental. Tudo bem? Então tá. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês nesse nosso encontro. Estou dando a aula por encerrada e nos veremos na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Boa noite, doutores. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Bom descanso. E hoje é aniversário de Paracatu, 223 anos. Oh, nosso parabéns. Parabéns.